Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise histórica dos dividendos da Eletrobras, a maior empresa de energia elétrica do país, ok? Bom, se você tivesse comprado uma Elet 3 lá no início de 2013, você teria pagado por volta de R$7, sendo que nos 10 anos seguintes, portanto de 2013 até 2022, ela pagou um total de R$6,40 em dividendos, o que resultou num retorno de quase 92% do seu investimento apenas com os dividendos. E como nós podemos ver nesse gráfico, a maior parte desse retorno veio nos últimos anos agora, a partir de 2019, quando a empresa voltou a pagar dividendos, depois de passar cerca de 4 anos sem pagar dividendos, e nós já vamos ver aí nos próximos slides o porquê que ela não distribuiu. Mas como nós podemos ver, 2013 e 2014, ela acabou distribuindo poucos, e depois, a partir de 2019, ela voltou a crescer esses dividendos. O histórico de dividend yield. Vou dar uma explicaçãozinha rápida do que é dividend yield. É basicamente os dividendos distribuídos no ano em relação à cotação que as suas ações estavam. Ou seja, qual que foi a relevância desses dividendos para o valor de mercado da companhia. E eu peguei em todos esses anos, desde 1998 até 2022, todos os anos em que ela pagou dividendos, e fiz uma média desse dividend yield. E o resultado foi 4,88%, sendo que ali em 2010, em que ela pagou 30% de dividend yield, puxou muito essa média para cima, porque teve vários anos em que ela distribuiu inclusive menos de 1%. Mas o que nós podemos ver? Apesar de, naquela época, ser uma estatal, de 1998 até 2014, essa empresa distribuiu dividendos em todos os anos. Mas daí ela acabou falhando 4 anos seguidos. Então, assim, é uma empresa que recentemente foi desestatizada. Agora ela está correndo o risco do governo querer estatizá-la novamente, mas por enquanto ela é uma empresa privada. Pode ser que agora tenha mudado um pouco o jogo lá dentro e ela consiga ter lucros sustentáveis e continuar distribuindo dividendos em todos os anos. É provável. Porém, esse histórico dela aqui acaba mostrando um lado negativo da companhia, ok? E a média de dividend yield que eu gosto para uma boa pagadora de dividendos é acima de 5%. Então, como eu falei, esse histórico acaba não sendo muito favorável para o investimento nessa empresa. Será que os dividendos que ela veio distribuindo são sustentáveis? Eu peguei aqui esse gráfico do site do Status Invest e ele tem esse período aqui específico de registros de payout. E o payout é basicamente quanto do lucro que a empresa está gerando, que ela está distribuindo para seus acionistas através dos dividendos. E de uma maneira bem simples, até 60% de distribuição é um lucro que eu considero sustentável, porque ainda sobra 40% para que a empresa possa continuar reinvestindo no seu negócio e crescendo. De 60% a 100% é um pouco mais arriscado, porque não são todas as empresas que conseguem distribuir isso, enquanto que acima de 100% ela está literalmente distribuindo mais do que ela gera de resultado, então tende a ser insustentável. No caso da Eletrobras, vamos pegar de 2018 para cá, por exemplo, nós podemos perceber que os lucros dela foram caindo com o passar desses últimos anos, enquanto que de 2018 a 2020 o payout dela foi crescendo e os dividendos também. Ou seja, isso ali, a empresa queria dar uma falsa sensação de que os lucros estavam subindo através de uma distribuição maior de dividendos. Até que em 2021 veio a conta e com lucros muito baixos, ela ainda distribuiu um payout baixo e os proventos, os dividendos caíram numa magnitude muito grande.
Como nós podemos ver, em todo esse período aqui, em nenhum ano sequer, ela distribuiu um payout acima de 60%. O mais próximo disso que ela chegou foi em 2020, quando ela distribuiu de fato ali os 60%. Então ainda é um payout sustentável, mas se ela continuasse nesse mesmo nível, nessa mesma trajetória que ela estava seguindo, chegaria a um ponto que os dividendos dela não seriam sustentáveis, não. Mas, resumindo aqui, sem mais enrolação, os dividendos desses últimos anos, portanto, foram sustentáveis. Principalmente porque ela gerou lucros. E ela distribuiu uma parcela desses lucros para os seus acionistas e uma parcela saudável. Isso é o mais importante. Como vamos ver logo aqui nesse gráfico, a obtenção dos lucros é o mais importante para as empresas. Por que eu coloco essa pergunta? Se corre algum risco de ser cortado? Porque, olha só, eu gosto de empresas que possuem uma margem líquida, numa média, acima de 10%. Por quê? Porque se elas possuem uma margem líquida menor do que 10%, se elas passarem por uma crise, pode ser que elas tenham que enxugar essa margem, diminuir essa margem, de maneira que elas ainda possam gerar lucros de uma maneira sustentável e não sucumbir à crise e gerar um prejuízo, o que geraria um dividendo, uma possível distribuição de dividendos insustentável ou até mesmo um corte nos dividendos. E como nós podemos ver, de 2012 até 2017, apenas salvando ali 2016, ela teve prejuízo em todo esse período aqui. É por isso que ela ficou durante tantos anos sem ter a distribuição de dividendos. Porque ela literalmente estava tendo prejuízo nesse período. E de 2018 para cá, como nós podemos ver, além dos lucros caindo, essa margem veio caindo também. Então, a não ser que essa nova gestão privada dessa companhia dê um cavalo de pau muito grande na companhia, fazendo ela de fato ter aumentos nas margens, aumento nos lucros com o passar desses próximos anos aqui e consequentemente um aumento na distribuição de dividendos, essa empresa não é uma empresa tão interessante assim, tão previsível assim para o investimento nos dividendos. Aí vai de você avaliar o risco do governo querer reestatizar essa companhia e avaliar o potencial dessa nova gestão. Será que eles vão conseguir mudar essa trajetória da companhia, fazendo ela de fato crescer? E uma coisa bem simples aqui. Quando que ela costuma anunciar dividendos? Ela costuma fazer um grande anúncio de dividendos por ano apenas, infelizmente. Porque eu, como vários outros investidores focados em dividendos, nós acabamos preferindo anúncios mais frequentes com o passar do ano. Mas, no caso da Eletrobras, ela só anuncia no mês de abril. E agora, qual que terá sido a sua rentabilidade? Aqui na parte da rentabilidade eu vou apenas dar um aviso, porque eu peguei os últimos 10 anos, e o início desses últimos 10 anos pega lá um dos períodos de crise dessa empresa. Um período lá em que ela estava sendo muito utilizada para atividades populistas, o que estava gerando prejuízo na companhia naquela época. Então, de lá pra cá, a situação da companhia melhorou um pouco. Hoje em dia, ela tá com uma margem caindo e lucros caindo, mas pelo menos ela está gerando lucros. Naquela época, ela gerava prejuízos. Então, já que a situação melhorou, naturalmente, a rentabilidade dos investidores foi muito boa nesse período. Mas, o meu intuito aqui é mostrar qual que foi a relevância dos dividendos para o resultado final do investidor. E se a gente não considerar os dividendos, nesse período a rentabilidade foi de 690%. E se nós considerarmos o reinvestimento dos dividendos, vai para 863%. O que não é um salto tão grande, visto que ela já tinha tido uma rentabilidade muito grande aqui de 690%, quase 700%, mas deu uma bela de uma ajuda para o investidor que decidiu investir nessa empresa e confiou nela.
Então assim, ó, mesmo sendo uma empresa que não distribui muitos dividendos, para quem comprou há 10 anos atrás, realmente comprou ali num dos piores momentos da empresa, conseguiu ter uma rentabilidade muito grande, tanto em valorização quanto com a distribuição de dividendos. Ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos toda semana. Pretendo trazer mais da Eletrobras no futuro. E estou trazendo 2 vídeos por dia, inclusive agora nesses últimos dias, que eu estou aproveitando que eu estou de férias do meu trabalho CLT. E estou fazendo 2 vídeos por dia aqui pro canal. Em breve eu vou voltar a trabalhar, mas eu vou tentar manter uma rotina de 2 vídeos por dia aqui para vocês. Inclusive, pretendo trazer outros tipos de vídeo no futuro também, mas estão em fase de planejamento, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!